prazer. Arreio meu cavalo, baio, ponho-me em bornal, uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmia, para as 11 horas, saco minha navalha. Pra pita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Norte Agropecuário, o produtor do mundo certo. São 7h04. Muito bom dia, vocês ligados na 104,7 FM, a Jovem FM, a número 1 do seu rádio. Começa agora mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio. Aqui vocês encontram as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Norte Agropecuário no rádio, aos domingos, 7 da manhã, aqui na Jovem FM, com apresentação, produção Cristiano Machado e Daniel Machado, com muitas informações sobre a pecuária, a agricultura, piscicultura, fruticultura, enfim, todas as culturas do campo em destaques aqui nas ondas do rádio. E sem perder tempo, 7h06, vamos já à participação inicial diretamente de Brasília, de Daniel Machado, falando conosco aqui na Jovem FM com os seus destaques, as principais informações de sua participação sempre especial aqui na Jovem FM. Daniel, muito bom dia, um ótimo domingo a você e toda a família. E quais são os seus destaques para o programa de hoje? Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Norte Agropecuário no rádio na Jovem FM, a 104.7 em Palmas, a emissora mais tradicional de Palmas e do Tocantins, e em todas as nossas redes sociais. Isso aí, Daniel, muito bom dia, e eu gostaria que você, já na abertura do programa, como sempre, pudesse fazer o seu comentário, dar os seus destaques, e hoje um assunto muito, mas muito importante, e que tem, obviamente, a ver com o campo tocantinense, não, Daniel? Exatamente, Cristiano. O nosso assunto, mais uma vez, vai ser a carne. O Norte Agropecuário fez um levantamento no Comex Start, que é o sistema oficial do governo federal nacionais, e constatou que o quilo da carne congelada exportada pelo Tocantins no primeiro semestre deste ano foi vendido, em média, a $4,35. Isso é mais do que R$22,70, mais do que R$22,70. Um preço muito bom que foi pago pelas empresas estrangeiras aos frigoríficos do Estado. Isso quer dizer que, na prática, está muito vantajoso vender carne para o exterior. O valor pago é maior pelo quilo, é maior do que vários tipos de carne de segunda vendidas nas prateleiras do Estado, e chega a ser até melhor do que preços de alguns tipos de carne de primeira praticados recentemente no varejo do Estado. Para o ouvinte ter uma ideia, agora há pouco, antes de iniciar o programa, uma rede importante de frigorífico de Palmas, que é o Super Big, estava anunciando filé a R$31. Filé que é uma carne nobre do Estado, e uma carne nobre do boi. E aqui a gente está falando de 22,70 centavos de qualquer tipo de carne, né? Porque é carne congelada inteira. Essa situação, claro, empurra os preços para cima. É uma cadeia. O produtor rural aumenta o seu valor recebido, o frigorífico aumenta e o consumidor tem que pagar mais. E o Norte Agropecuário vem abordando esse tema em diversas reportagens.
Cristiano, inclusive a arroba do boi subiu bastante no estado, certo? Exatamente, Daniel. Nós temos um acompanhamento aqui no norteagropecuario.com.br que na média passou de 185 e chegou a ser vendido até a 210, a 215 reais nos últimos 15 a 20 dias. Isso na região sul. Na região norte, ali em Araguaína, a média chegou a 200, a 205 reais. E há 20 dias, aproximadamente, o valor girava em torno de 180. E um detalhe interessante, Daniel, que em nível nacional também, é um outro acompanhamento que nós fazemos, com as negociações que chegaram a 220,76 reais, a arroba do boi registrou um avanço de 5,2%. É um recorde para julho, como aponta aí o índice pesquisado do CPEA. E de acordo com os pesquisadores do CPEA, o avanço no mercado nacional é explicado pela combinação das exportações brasileiras aquecidas, beneficiadas pela intensa demanda da China, esse é um tema que você sempre traz aqui no nosso programa, e também pela oferta restrita de animais no pasto, evidenciada aí pelo menor número de boi gordo abatido no início deste ano, desde 2011, Daniel. Bom, Cristiano, e só para lembrar, na semana passada a gente vinculou uma reportagem aí no Norte Agropecuário no rádio, de 2 restaurantes de Palmas que estão sofrendo com esse aumento do preço da carne. Eles compravam o quilo da carne a 16, 17 reais. E o quilo da carne exportada, como nós falamos agora no comentário, está sendo vendido a quase 23 reais. Claro que o vendedor dele vai aumentar esse quilo da carne, isso aí, infelizmente, vai chegar no consumidor. E para completar, o preço subiu no mundo inteiro. No primeiro semestre do ano passado, os frigoríficos exportadores do estado vendiam o quilo da carne a 3,22 dólares. Como a gente falou, esse ano estão vendendo a 4,35 dólares. Então o valor de agora é muito maior do que o do ano passado. Então é isso, um ótimo domingo a todos. Eu ainda volto com uma reportagem da FAET, um questionamento direto do presidente da FAET ao vice-presidente da República, Cristiano. Ok, Daniel, muito obrigado por sua participação, 7 horas e 11 minutos, você retorna daqui a pouquinho então com uma informação importante relacionada à regularização fundiária aqui na região norte do país. Foi uma audiência promovida pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura, o presidente da FAET, o Paulo Carneiro, ele participou e desta audiência também participaram o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E daqui a pouquinho o Daniel traz todos os detalhes deste assunto aqui na Jovem FM, no programa Norte Agropecuário no rádio. 7 horas e 11 minutos. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. E agora a participação é do professor José Luiz Cabral, ele que traz detalhes sobre as informações agroclimáticas para o estado do Tocantins. Professor José Luiz Cabral, da Tupã Meteorologia. E todos os detalhes das informações que o professor Cabral traz todos os domingos aqui na Jovem FM, vocês têm na www.tupanmeteorologia.com.br. 7h12, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, professor. E quais são as informações do tempo, do clima aqui para o Tocantins? Bom dia e muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Norte Agropecuário no rádio. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário. O tempo seguiu quente e seco em todo o Tocantins nesses últimos dias, apesar da grande variação da nebulosidade observada em algumas regiões. O mês de agosto começa sem grandes mudanças para o estado. A forte massa de ar quente e seca que atua no Brasil Central, sobretudo no estado do Tocantins, se mantém forte e aumenta a secura do ar. E essa secura do ar tem sido recorrente em todas as regiões. As temperaturas máximas se mantiveram nos 36 graus na região de Pedro Afonso e de Palmas. Nas demais regiões, 34 graus. Já a temperatura mínima continua em baixa nos municípios localizados mais ao sul do estado, dentro da Ilha do Bananal e na região do Jalapão, onde os termômetros voltaram a marcar 13 graus.
Nas demais regiões, 16 graus. Já a umidade relativa do ar continua castigando e chegou a ficar abaixo dos 20% nas regiões do centro-sul do estado. E para a próxima semana, o tempo não muda, Cristiano. Continua quente e seco em todas as regiões. Teremos alguns momentos com variação na nebulosidade, mas o tempo claro e céu aberto prevalece. As temperaturas continuam se elevando e a umidade relativa do ar continua abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. Os ventos continuam oscilando de fracos a moderados, sempre com predomínio de leste. A previsão para esse domingo no Tocantins é que o sol apareça entre muitas nuvens, o que pode deixar o tempo parcialmente nublado em algumas regiões. As temperaturas máximas se mantêm nos 34 graus, com mínima de 16 graus. Rajadas de vento também são esperadas para todo o estado. Para a região central do Tocantins, a temperatura máxima chega aos 34 graus, com mínima de 21 graus. Para a região do Jalapão, será mais um dia de céu claro com temperaturas mínimas em torno dos 16 graus e máxima chegando aos 33 graus. Para a região do Pium e Lagoa da Confusão, será um dia de sol entre muitas nuvens. O tempo pode ficar abafado e vai fazer muito calor. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 34 graus, com mínima de 21 graus. Na região sul e sudeste, será mais um dia de sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima chega aos 16 graus, com máxima de 33 graus. O tempo é o grande aliado do homem do campo e a Tupã Meteorologia oferece serviços em previsão de tempo customizado para o agronegócio. Profissionalismo e responsabilidade que nos unem. Uma boa semana a todos e a gente se vê no próximo programa. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Ok, professor José Luiz Cabral, com informações importantes aqui na Jovem FM, no Norte Agropecuário no Rádio. Todos os detalhes vocês têm no www.tupanmeteorologia.com.br e também no www.norteagropecuario.com.br. São 7 horas e 15 minutos, 7h15. Além do 104,7, você pode acompanhar o Norte Agropecuário no rádio também pelas redes sociais. No Instagram, Norte AgroTO, e no Facebook, Norte Agropecuário. E eu desde já agradeço a todos que estão nos acompanhando, enviando mensagens aqui, ligadinhos no programa na Jovem FM. São 7 horas e 16 minutos, 7h16, este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. No Norte Agropecuário no rádio, o espaço agora é para um tema muito importante, oportuno e que é do dia a dia do produtor rural. Crédito agrícola. Para falar sobre o tema, nós temos o prazer, a satisfação de receber no Norte Agropecuário no rádio o senhor Marivaldo Gonçalves de Mello, profundo conhecedor do assunto. Ele é superintendente regional do Banco da Amazônia e, inclusive, já foi presidente da instituição. Senhor Marivaldo, primeiramente, muito bom dia e muito obrigado por sua participação aqui no Norte Agropecuário no rádio. Bom dia, Cristiano, bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário. É um prazer estarmos aqui nessa entrevista de tão importância do Tocantins, que é hoje no Brasil, dentro do Mato Piba aqui, nós somos um estado dos mais importantes, dos mais cresce aqui na região no agronegócio, e seu programa com certeza tem uma audiência fantástica, porque as pessoas estão aqui ligadas no agronegócio, o motor da economia do Tocantins. O intuito desta reportagem é sermos bem didáticos, por isso eu peço ao senhor que explique aos produtores, primeiramente, quais são os requisitos e os trâmites para a obtenção de um empréstimo, um financiamento agrícola. Cristiano, essa é uma pergunta interessante, como obter um empréstimo, um financiamento na área do setor do agronegócio. Nós temos aí várias linhas de financiamento. Eu vou primeiro falar do pequeno produtor, esse que a gente tem assim, um carinho especial, porque o pequeno produtor ele tem
as dificuldades que o grande, o médio, até o pequeno não tem, mas esse agricultor da agricultura familiar ele tem. E o maior gargalo é a assistência técnica. Então, a assistência técnica hoje, o Rural Teams e alguns credenciados nossos particulares é que fazem esse tipo de intermédio para esse agricultor familiar chegar no banco. Então, ele vai ter que ter, primeiro, o documento mais importante para que ele possa ter acesso ao Pronaf é a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Essa DAP, ela pode ser expedida pelo Rural Teams, às vezes pelo sindicato. Quando é de assentamento, o INCRA é que também faz esse documento. Então, esse documento é fundamental. Os outros documentos necessários para o cadastro, que é o CPF, a identidade, se for casado, a certidão de casamento, se tiver área regularizada, a certidão de inteiro teor. Então, esses são o CCIR, o CAR, tudo isso são documentos necessários para que a regularização ambiental, no caso, nós temos da agricultura familiar, nós tínhamos um problema até o ano passado, que era a questão dos assentamentos, que a gente só estava aceitando o CA individual, hoje passou a ser o CA coletivo. Então foi um gargalo que destravou bastante a agricultura familiar. Na parte do hoje, inclusive você pode fazer isso, abrir a sua conta, fazer através de um aplicativo, que é Minha Conta Basa. Tem um aplicativo, ele está apenas hoje no iOS, então no iOS não, ele está apenas no Google Play, né? Então quem tem Android, ele já vai ter acesso a esse aplicativo e pode abrir também a conta dele, fazer o cadastro dele, tudo via esse aplicativo Minha Conta Basa, a sua conta Basa, ele pode acessar, fazer a abertura de conta sem necessidade de ir, inclusive, na agência. Após isso, lógico, ele tem que procurar assistência técnica, o agricultor familiar, para que a gente possa também estar fazendo ele ter a orientação de como é que ele vai fazer o projeto. É extremamente importante o agricultor familiar fazer isso. E hoje também a gente tem no agronegócio, que é a parte já tirando o pequeno, mesmo o pequeno que não tem fora da agricultura familiar, é mais ou menos essa documentação, tem que ter o CCIR da área, a certidão de inteiro teor, os documentos pessoais. Aí já vem imposto de renda, a declaração do imposto de renda é importante, né, para esses que não são da agricultura familiar, né, a regularização ambiental. E hoje a gente faz para o FCR, que é uma forma de você apurar limite de crédito. Hoje todos os nossos compra de matrizes, equipamentos, dificilmente, talvez na piscicultura, talvez num projeto de irrigação, aí a gente pode exigir projeto. Mas quase tudo hoje é feito no limite de crédito. E isso facilita muito para que o produtor, né, tenha acesso. Antes, para comprar matrizes, você tinha que fazer um projeto. Para você fazer calcário, para fazer uma recomposição de solo, você tinha que fazer projeto. Hoje você faz tudo através do limite de crédito. Os custeios aí que tem a grande é automático hoje a renovação, você pagou um, já tem outro. Então a gente, com certeza, nós avançamos bastante, né? Com a abertura de conta eletrônica, com esse cadastro, com FCR, com o limite automático também, que você já produz esse limite, você fica com um portfólio, né? Vários produtos que você vai ter acesso, né? Lá fica à disposição sua, você sabe o que você tem, o que você pode pegar de máquinas e equipamentos, o que você pode fazer de infraestrutura na sua fazenda, cerca, curral, recuperação de pastagem, adubação,
tudo através do limite de crédito. Então isso com certeza facilita muito a vida do nosso produtor. Senhor Marivaldo, quais são as modalidades desses financiamentos e como é a definição de valores a serem obtidos? Ou seja, isso é baseado na renda do produtor, na lavoura, enfim, como isso é mensurado? Cristiano, essa pergunta é muito boa. A gente, lógico, os limites a gente define de acordo com a capacidade de pagamento. Essa capacidade é de acordo com o tamanho de cada área. Vamos dizer assim, um pequeno produtor que ele vai criar frango, por exemplo, a gente está incentivando muito aqui a criação de frango caipira. Então, lógico que ele vai ter um limite de acordo com aquela atividade, de acordo com aquela renda que ele tiver. Se for um agricultor, vamos dizer, um agricultor que vai plantar soja, a gente vai fazer o cálculo mais ou menos do valor que ele vai ter, o custo que ele vai ter, tirando isso a receita e mais ou menos tirando aí um percentual para o pagamento de financiamento e o resto, né, para a sua atividade. Então, cada caso de agricultura familiar, né, o banco tem essa metodologia, tudo é parametrizado, tudo é bem calculado através dos parâmetros que se usa, né, tecnicamente, né, a gente está sempre ajustando esses valores, né, nos nossos controles aqui, que determina isso de forma automática. Né? Você joga os dados de forma automática, é definido esses limites. Então, assim, a gente nem tem, nós não definimos essa questão dos limites que a gente financia pela pessoa. Às vezes, tem uns parâmetros já definidos tecnicamente, cada cultura tem os seus coeficientes técnicos e dentro disso a gente tira esse limite, e eu acho que isso é muito importante para que o produtor ele possa, né, ter uma tranquilidade e pagar o seu financiamento. Por exemplo, limite, a gente faz muito aqui para compra de matriz. Esse ano muita gente, uma dificuldade que está tendo bezerro, muita gente está financiando matriz. Então o produtor que financia ele tem 8 anos, 10 anos, dependendo do seu suporte forrageiro, para pagar essa matriz. E a gente sabe que ele tranquilamente ele vai ter essa folga no seu caixa né, com essa vaca produzindo esse bezerro todo ano, ele vai ter tranquilamente, né, além da vaca pagar, se pagar, ela vai pagar os outros investimentos que a fazenda também precisa, tá bom? É mais ou menos isso. Muito se fala em burocracia na obtenção dos recursos. Primeiramente, é bom deixar claro que essas exigências não são do banco, da instituição financeira, não, superintendente. E independente disso, houve uma melhora no quesito burocracia para a obtenção desses empréstimos? Cristiano, essa é uma pergunta muito esclarecedora, muito boa, porque as pessoas ainda têm na cabeça a mística de que é muito difícil a gente ter acesso ao recurso do FNO, e não é, isso não é verdade. A gente tem a cada dia aumentado muito, né, os nossos financiamentos. A gente saiu aí de 400 milhões, já estamos chegando a 2 bilhões esse ano, então é sinal de que está crescendo o número de operações e o volume também. Então a burocracia, ela, assim, para o produtor rural, ela é o que a legislação, o que o Código Florestal diz e o que as leis dizem. Então, assim, nós não podemos, como o recurso é um recurso público, esse recurso é bom a gente esclarecer aqui, que esse recurso vem de imposto de renda e IPI, é 3%. Então fica 0,6% para o Nordeste, 0,6% para o Centro-Oeste, 0,6% para o Norte, que é o caso do FNO, e 1,8% para o Nordeste, que é bem maior do que o Norte e o Nordeste, tem muito mais o Norte e o Centro-Oeste, que é bem maior, o Nordeste é bem maior, que tem uma população bem maior também, então a maior parte vai para lá. Então, assim, a burocracia, o banco exige, né, uma regularização ambiental de uma propriedade. Lógico que nós não podemos
financiar com recurso público uma propriedade que esteja ilegal, que ela seja fruto de invasão, que ela seja fruto de uma degradação ambiental. Isso a gente com certeza não iria fazer isso com recurso público, um recurso barato, um recurso subsidiado. Então o tomador ele tem que estar totalmente com essa tanta documentação da sua área, um CCIR, no caso, ele deve ter o seu CCIR, deve ter o título registrado, deve ter o georreferenciamento, tem que ter o CAR, tem que ter os licenciamentos da propriedade. Então, isso, mas todos os bancos hoje exigem isso, não só o Banco da Amazônia, né? Isso é uma determinação do Banco Central. Você não pode fazer os bancos hoje, a gente vê hoje os bancos privados estão preocupados com a questão ambiental. Então todo mundo tem essa preocupação. O produtor também está consciente. O nosso produtor ele é um produtor que de forma nenhuma ele quer degradar, ele quer produzir com sustentabilidade. Isso já está na cabeça. A gente sabe que o cerrado é uma fonte, é uma caixa d'água, né, que armazena muita água, né? A gente está interagindo com todo o clima da Amazônia, influencia nas chuvas daqui, então a gente precisa de chuva, precisa preservar as fontes de água, que sem água a gente não consegue produzir nada, e tudo isso passa com certeza para que a gente possa cumprir o Código Florestal. Então, a facilidade, nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos os limites de crédito que facilitou, a burocracia dos projetos, né, não tem mais. Nós estamos ouvindo o superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, Marivaldo Gonçalves de Melo, aqui no Norte Agropecuário no rádio. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na sequência voltaremos a discutir este assunto muito, mas muito importante para as mulheres e homens do campo. Crédito agrícola é o tema de hoje da nossa entrevista especial. Programa Norte Agropecuário. 11 da noite, na Jovem FM. Toda a alegria contagiante do programa Rafael Dias. Oferecimento Quarteto Supermercados. Aqui você compra mais. Planeta dos Ferros. Mais economia e inovação na sua construção. 3225-4047. Jeep Livraria. Palmas, Araguaína e Gurupi. WhatsApp 3216-9501. Farmácia Bem-Estar Jardins. Preço baixo e bem-estar para a sua família. 3215-0139. No cuidado para evitar a Covid-19, lavamos as mãos e usamos o álcool 70 em excesso. Isso está causando o ressecamento da nossa pele. A Suprafarma, pensando na sua saúde, traz o iogurte antisséptico hidratante de morango, um produto inovador à base de ceras nobres com a quantidade correta do álcool 70, criando um filme protetor para a nossa pele. É proteção e hidratação, tudo em um só produto. Suprafarma, mais proteção, hidratação e cuidado com você. Fone e WhatsApp 3215-6110. Jovem FM, a número 1. Contexto Econômico, com Marcelo Bezerra. A pauta agora é: pesquisa Fieto, empresário retoma confiança para os próximos 6 meses. O índice de confiança do empresário industrial, no mês de julho, alcançou praticamente 56 pontos, mostrando confiança para os próximos 6 meses, pela primeira vez desde o início da pandemia no Tocantins. Valores acima da linha divisória de 50 pontos indicam a confiança, de acordo com a metodologia da pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, a FIEPTO. Componente da pesquisa, o indicador de pesquisas atingiu 61 pontos, demonstrando que os empresários estão mais otimistas para os próximos 6 meses. Já o indicador de condições atuais permaneceu abaixo da linha divisória de 50 pontos. No entanto, teve um aumento de 8,4 pontos em relação ao mês anterior. Isso significa que, na percepção dos empresários consultados, a situação econômica do país e de suas empresas pioraram, mesmo que de forma menos intensa, em comparação com os últimos 6 meses. O resultado da pesquisa ainda mostra que os empresários se adaptaram à nova realidade trazida pela pandemia e a economia já começa a dar sinais de melhora. Isso é importante para reforçar a retomada econômica do país e estabelecer um novo caminho para superarmos a crise.
segundo ainda dados da própria entidade. No Tocantins, a pesquisa é feita por meio de respostas das empresas online ou via telefone e contou com a amostra de 86 indústrias, 159 de pequeno porte e 27 de médio e grande porte. No cenário nacional, a pesquisa teve aumento de 7 pontos a registrar 47 pontos. A pesquisa é elaborada pela Fieto com apoio da Confederação Nacional da Indústria. Dúvidas ou sugestão de assuntos? Nos contate. É momento para o conhecimento. Você ouviu Contexto Econômico com Marcelo Bezerra. Pensando em sair do aluguel, comprar um lote e construir a casa dos seus sonhos? A Pix e Paraty pode te ajudar a transformar esse sonho em realidade. É isso mesmo, só na Pix e Paraty você encontra os melhores loteamentos de Palmas e Luzimangues, com as melhores condições de pagamento. Compare, comprove e compre. Só na Pix e Paraty você tem o empreendimento certo, pronto para você construir o seu sonho. Ligue 3226-3200 ou acesse o site www.pixurbanismo.com.br. Para sua nova versão, novas tecnologias, novo design e novas condições especiais. Dê entrada no seu Volkswagen hoje e pague a primeira parcela só em 2021. E as 6 primeiras ainda saem por R$ 99,00. E mais, Polo LS 1.6 completo e T-Cross Comfortline com emplacamento grátis, tanque cheio e vale compras de R$ 300 na Volkswagen Collection. E garantimos a melhor avaliação do seu usado. Vem para o Moarama Volkswagen. No trânsito dê sentido à vida. Volkswagen. Essa é a Jovem FM. Jovem 104,7. Vem aí, os dias do Tá Mais Barato Super Big. Tá ainda mais barato. Preços imbatíveis. Repolho verde pepino 99 centavos. Laranja e mamão famosa 1,49. Banana prata, molhada e tomate 1,99. Margarina delícia 3,79. Açúcar cristal vale 3,99. Filé de peito bandeja bonasa 9,49. Ovos brancos 30 unidades 9,99. Linguiça suína perdigão 12,99. Alho a granel 19,49. Picanha fatiada 26,99. Super Big. Ofertas válidas de quinta a domingo. São 7 horas e 35 minutos. São 7h35. Este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM, a emissora líder de audiência, a número 1 do seu rádio. 7h35, continuamos com a entrevista especial deste domingo aqui na Jovem FM. 7h36 agora. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Ok, retornando no Norte Agropecuário no rádio com o superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, o senhor Marivaldo Gonçalves de Mello. E o tema é crédito agrícola. Senhor Marivaldo, por favor, quais são as sugestões que o senhor daria aos produtores que nos ouvem neste momento sobre a concretização do empréstimo, ou seja, na hora de fechar o negócio? Como avaliar as melhores condições de juros, prazos e condições de pagamento? Em resumo, o que ele precisa fazer na hora de colocar tudo isso na ponta do lápis? Cristiano, essa pergunta também ela é interessante, porque muitas vezes o produtor ele não faz cálculo, ele acha às vezes que demora demais e que isso pode atrapalhar ele. Não, a gente hoje a questão aqui está muito rápida, o produtor a gente entende que ele tem que ter o recurso na época certa de plantar, na época certa de colher, na época certa de jogar o veneno, na época certa de comprar os insumos, ele tem que estar... o calendário agrícola e as oportunidades também são muito... Então isso está bem ajustado aqui dentro do banco hoje. Então, o produtor ele estabeleceu o limite de crédito dele aqui, ele pagou o seu custeio no ano anterior, logicamente que ele vai ter de imediato, uma semana depois ele já vai ter o outro custeio dele renovado de forma automática. Isso é muito importante para que a gente possa cumprir essas janelas que tem o agronegócio. Tem a época certa de a gente liberar isso, não pode passar de forma nenhuma, a gente tem que adiantar isso para que o produtor tenha... E na hora de tomar esse juro, eu tenho visto muito produtor pegar aí, por exemplo, energia solar, tem gente pegando 0,8,
enquanto a nossa é 0,41%. Então você tem longo prazo, investimento a longo prazo, você tem que fazer conta, porque dá uma diferença quando você daqui a 5 anos, você pagando um juro de 7, se você pode pagar de 5, vai dar uma grande diferença lá no final. Então é importante você pesquisar, e não às vezes, porque você às vezes tem um relacionamento melhor, mas aqui a gente está fazendo esse atendimento, Banco da Amazônia, né, com esse juros subsidiado. Então é importante que o produtor ele esteja antenado a isso, né? Fazer essa conta, tudo hoje é conta, né? Se nós não fizermos a conta do custo, a gente, todo momento nós temos que estar diminuindo o custo, né? O custo do juro, o custo da ração, o custo do adubo, buscar alternativas, o que você puder, né? Eu vejo assim muito produtor fazendo integração, aproveitando os restos orgânicos dos confinamentos, adubando a lavoura. Então você tem que sempre estar diminuindo esse custo, usando energia solar, também é forma de você diminuir o custo. Então a conta hoje, quem não usar a tecnologia, né, para você diminuir o custo de produção, você não consegue, né, sobreviver nesse mercado que é muito competitivo hoje, e é preciso que o produtor esteja muito antenado nessas inovações tecnológicas, na forma de como você vai produzir, diminuir, aumentar a sua produtividade sempre com menor custo. Aproveitando e agradecendo a sua participação em nosso programa, fique à vontade para detalhar como é a atuação do Banco da Amazônia na área de crédito agrícola. Quais são as possibilidades de serviços e de produtos oferecidos? Bem, Cristiano, como eu falei anteriormente, o banco evoluiu muito no crédito, principalmente do crédito do agronegócio. Nós conseguimos fazer aí, já falei das inovações, o limite de crédito, nós temos aí a renovação automática dos custeios, nós temos a hipoteca abrangente, que é outra forma de você economizar na hora de registrar. Os registros em cartório, eles são muito caros, então você tem a opção de fazer esse registro. Acabou 95% de todos os financiamentos da área agrícola, tudo são através de limite de crédito, então isso facilita muito. O banco tem atuado de forma nós, como eu falei anteriormente, nós crescemos assim de forma muito, tivemos uma atuação assim muito forte no agronegócio, saímos de 400 milhões, nós estamos chegando hoje a 1 bilhão e 600, mas estamos crescendo junto com o Tocantins, o Tocantins, que é esse celeiro do agronegócio, e a cada dia se firmando muito mais, chegando novos investimentos, e o banco está presente. Nós temos aí um gargalo que é atender o pequeno. Nós estamos trabalhando com o Ruraltins, estamos trabalhando com os terceirizados, para que a gente possa chegar, porque não só o grande, ele tem muita facilidade em estar antenado no acesso à tecnologia, assistência técnica, fazendo tudo do bom e do melhor, com tecnologia de ponta. Mas o pequeno tem essa dificuldade. Então a gente está junto com o Ruraltins, estruturando as cadeias produtivas, buscando, olhando. O Ruraltins tem um trabalho importante, que é olhar no SEASA o que se vem de fora, para que o nosso produtor possa produzir com competitividade aqui. Nós estamos agora fazendo, todo ano a gente faz o planejamento do FNO, vamos fazer agora dia 12 de agosto, para ver as cadeias que a gente vai estar trabalhando, essas cadeias, os projetos prioritários que o governo tem, principalmente o governo do Estado, que a gente trabalha muito com o governo do Estado, em conjunto, estabelecendo essas prioridades. E o banco ouve a sociedade, os sindicatos, as federações, a Federação da Agricultura também, ela é importantíssima para que a gente possa estabelecer essas prioridades. E a gente, com certeza, a nossa atuação a cada dia está melhor. Nós temos hoje, como produtor, abrir a sua conta sem sair de sua casa, acessando o nosso aplicativo, sua conta base, e ele com certeza a gente vai atender com muito mais agilidade.
Para finalizar, o superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, senhor Marivaldo Gonçalves de Mello, por favor, faça um balanço do quanto o Banco da Amazônia contribuiu com o campo tocantinense nos últimos anos em termos de valores disponibilizados para os setores da economia do nosso estado. Bem, Cristiano, a gente já investiu nos últimos 5 anos aí em torno de 4 bilhões de reais no Tocantins, contribuiu bastante para o crescimento, né? Contribuímos muito. Com certeza o banco tem estado presente com os produtores, nas feiras, nós temos tido presente com os pequenos financiamentos, nós temos várias oportunidades agora na pandemia mesmo, nós tivemos, por 6 meses, nós estendemos o prazo dos vencimentos, dos financiamentos, e a gente tem sido assim, bastante efetivo, né, com essas modernizações que nós fizemos nas análises de crédito, né? Nós também fizemos uma central de crédito, é bom que a gente diga isso. Hoje todos os limites, todos os projetos, todos são analisados aqui na central do Tocantins. Então essa central ela analisa do sul do Pará e todos os projetos aqui do Tocantins, independente do valor. Depois a gente alça para as outras alçadas superiores, mas todos é feito aqui. Então isso com certeza dá muito mais agilidade, dá muito mais credibilidade. A cada ano a gente está crescendo. Do ano passado para cá, mesmo na pandemia, nós crescemos, né? Fechamos aí com o semestre com mais de 800 milhões contratados e mais de 800 milhões liberados, porque contratar uma coisa e liberar outra. Foi 866 milhões que foram liberados e 852 milhões contratados. Então o banco tem feito essa atuação de forma bem presente, buscando, conversando com as entidades, conversando com o governo, com as federações, com a ProSoja, com os sindicatos, para que a gente possa estar atendendo melhor e cada vez ampliando esse nosso leque, né? Chegando também nos pequenos, que é o nosso maior gargalo hoje. Ok, nós entrevistamos o Marivaldo Gonçalves de Mello, ele que é superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, tema muito importante, oportuno, que é crédito agrícola. Senhor Marivaldo, muito obrigado por sua participação e contribuição sobre esse assunto aqui no Norte Agropecuário no Rádio. Fique à vontade aí para suas considerações finais e, mais uma vez, agradecemos todas essas dicas, sugestões e informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes. Cristiano, meu amigo, a gente só tem a agradecer os ouvintes aí do Norte Agropecuário que estão aqui nos ouvindo nesse momento, agradecer a você pela oportunidade, dizer que a gente está à vontade para que a gente possa atendê-los da melhor forma. Então, procure o banco, acesse os nossos canais, acesse o nosso site. Qualquer dúvida, a gente está à disposição do nosso produtor e à sua disposição. Um grande abraço, muito obrigado. Mais detalhes desta informação vocês têm no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. São 7h47, 7h47. Um grande abraço aos irmãos Miguel e Ismael Torres. Eles da Entre Rios FM, lá de Rio Sono, retransmitindo a partir de agora o Norte Agropecuário no rádio, aqui pela Jovem FM. Daqui a pouco, às 8, retorna no comando do microfone da Jovem FM o Diniz Campelo e o seu Viola da Jovem. Muito obrigado aos irmãos Ismael e Miguel Torres. São 7h47, 7h47. Agora retorna de Brasília, aqui no Norte Agropecuário no rádio, o jornalista Daniel Machado com uma informação muito importante sobre regularização fundiária. 7h48. Em reunião do Sistema CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e com a ministra Tereza Cristina, a FAET
Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins pediu agilidade na titulação de propriedades rurais na região amazônica. O pedido foi feito pelo presidente da FAET, Paulo Carneiro, via pergunta encaminhada à teleconferência. Vamos ouvir. A sugestão aqui nossa do Tocantins é a legalização das terras, né? Terra da União, tá muitas pessoas aqui, assentamentos pelo INCRA, também produtores aqui na margem da Belém, Brasília, que está dentro das propriedades, mas não tem o título definitivo da terra. Então, é o que a gente quer pedir ao nosso vice-presidente da República, que olhe também aqui para a nossa região sobre esse assunto, que é a legalização das terras, né? Das terras que está sem documento, terra não tem o título, o produtor não tem segurança jurídica nenhuma na sua propriedade. Os assentamentos também estão à deriva, a maioria tudo sem documento, as pessoas estão assentadas, mas não tem segurança nenhuma. Então isso aí é uma sugestão aqui do nosso estado, que a gente precisa muito disso aí, junto ao INCRA, né, que ele, como é da região amazônica, a gente sofre muito com isso. Hamilton Mourão é o presidente do Conselho da Região Amazônica, colegiado que tem a função de cuidar da preservação e do desenvolvimento da região. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. 7 horas e 50 minutos, obrigado Daniel, 7h50, este é o Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM, e o tema agora é preservação do meio ambiente pelo produtor rural. A ProSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins, exibiu um vídeo no qual o vice-presidente da entidade, o Dari Fronza, detalha o trabalho e esforço dos produtores rurais para a prática da agricultura sustentável, respeitando aí a legislação e, evidentemente, preservando o meio ambiente. Nós vamos ouvir um trecho aqui desse vídeo, em que o Dari Fronza, que é vice-presidente da ProSoja Tocantins, ele faz este alerta e também destaca o trabalho da preservação ambiental. São 7h50, vamos ouvir, portanto, o vice-presidente da ProSoja, Dari Fronza. Hoje eu quero falar um pouco da sustentabilidade do nosso negócio e como os agricultores fazem para produzir seus alimentos. A gente apanha todo dia, a mídia bate todo dia na agricultura e tem algumas coisas que a gente precisa mostrar. Essa lavoura aqui de milho foi feita após a lavoura de soja, então já é uma segunda safra na mesma área, e para usar cada vez menos área e ter maior produtividade. Essas áreas onde é feita agricultura, todas as áreas têm que ter 35% de área de reservas legais, ou seja, 35% do tamanho da área tem que ficar em mata nativa. E mais também todas as APPs, onde tem os córregos d'água, onde nascem as cabeceiras d'água, enfim, onde tiver banhado, onde tiver um penhasco. Então, aqui no Tocantins nós ficamos praticamente com 50% de nossas áreas em reservas legais. Tá? A gente apanha muito, como já falei, das ONGs, da mídia, que acredito que não sabe que isso, de como é feita a nossa agricultura aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, na Amazônia, no estado do Pará, por exemplo, lá se deixa 80% de reservas, mais as APPs, onde tem água, córregos e rios. Então vejam vocês que não é fácil. O produtor adquire uma propriedade e se dispõe a deixar 50% da sua propriedade em reserva, em matas, onde tem toda uma biodiversidade, um complexo de várias plantas, enfim, a flora e fauna. Além disso, nós temos que cuidar para essa matéria orgânica que acaba ficando aqui, que extraiu centenas e centenas
bilhões de quilos de carbono, digamos assim, na atmosfera, está aqui. E ela não pode novamente virar carbono. Então, nós temos que fazer uma agricultura bem feitinha, e quando muito pensa que o agricultor vai descansar, ele tem que ficar dia e noite vigiando para a propriedade não pegar fogo. Então é isso, pessoal. 7 horas e 53 minutos, 7h53. Portanto, eu peço desculpas aí aos ouvintes. Aí o vídeo, obviamente, foi gravado na lavoura, em que pese um probleminha no áudio aí, em algum momento aí por conta do vento, mas o importante foi o conteúdo que trouxe de informação, de análise, o vice-presidente da ProSoja Tocantins, o Dari Fronza. E é, obviamente, um tema que nós debatemos e sempre levamos ao conhecimento dos nossos leitores no www.norteagropecuario.com.br e aqui também no Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. Os produtores rurais que atuam dentro da legislação, eles merecem todo o reconhecimento. E isso o Norte Agropecuário faz. Destaca aí toda a produção, o volume financeiro, os aspectos socioeconômicos, como empregos, e também a questão ambiental. Nós sempre trazemos aí informações sobre índices de preservação ambiental dos bons produtores que atuam dentro da lei. E aqueles que não atuam dentro da lei, a legislação, obviamente, o judiciário está aí para julgá-los. E o Norte Agropecuário também não se furta em divulgar problemas relacionados à questão ambiental do campo. Vocês conferem no norteagropecuario.com.br, nós temos inúmeras reportagens, inúmeros fatos aí sobre isso, e também tem muita coisa que destaca o produtor como um dos segmentos que mais preservam ao meio ambiente. 7 horas e 55 minutos, 7h55, portanto, um depoimento muito importante aí do Dari Fronza, que é vice-presidente da ProSoja, falando sobre a questão ambiental e os esforços dos produtores rurais na preservação do meio ambiente. Todos os detalhes desse tema, eu os convido para que cliquem no www.norteagropecuario.com.br e confiram o vídeo, as informações, os relatos aí em números deste assunto que é sempre, mas sempre importante a gente destacar aqui na Jovem FM e também no Norte Agropecuário no rádio. E eu aproveito para mandar um alô, um grande abraço, está nos ouvindo em Porto Nacional, o presidente da ProSoja Tocantins, o Maurício Buffon, que também atua sempre na defesa aí da preservação ambiental, da produção sustentável, além da defesa da categoria que a agricultura, o agronegócio, a agricultura familiar, piscicultura e pecuária, enfim, a cadeia produtiva do Tocantins sustenta e mantém a economia, empregos neste estado. 7 horas e 56 minutos. Muito obrigado aí pela audiência. O senhor Maurício Buffon, diretamente de Porto Nacional, ouvindo aqui a Jovem FM, o Norte Agropecuário no rádio. 7h57, com esta informação nós encerramos o Norte Agropecuário no rádio deste domingo, desejando a vocês uma excelente semana e já agradecendo pela audiência e reforçando o convite para que no próximo domingo às 7 da manhã, depois do Viola da Jovem com Diniz Campelo, vocês voltem a acompanhar aqui o noticiário do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Norte Agropecuário no rádio, apresentação, produção Cristiano Machado e Daniel Machado, com as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Muito obrigado pela audiência, um bom domingo e até a próxima. 7h57 aqui na Jovem FM. Você ouviu o programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer.